Pessoal, então, seja todo mundo bem-vindo aí, bem-vinda, né? Hoje nós continuaremos na nossa aula prática, né, de sistema operacional. Eu vou repetir o comando que a gente trabalhou na aula passada, por isso que eu reinstalei aqui o sistema operacional, a questão de instalar, né, os aditivos, né, aqui da nossa máquina virtual, né? Talvez não tenha ficado claro para vocês. Sem esses aditivos eu não consigo ter uma boa interação com a máquina virtual, eu não libero o acesso, né, físico ao processador, eu não jogo processamento de placa de vídeo, então quando eu vou expandir ela fica desse jeitinho, tá vendo? Ela não acompanha a mesma tela, né? Então a placa de vídeo precisa desses aditivos para poder trabalhar. Beleza, então com o nosso Ubuntu, né, que a gente está instalando, né, via Oracle Virtual Machine, né? Então você pode vir aqui em Devices, Insert Guest Additional CD Image. Então eu vou inserir na minha máquina virtual aqui, é como se eu estivesse colocando um CDzinho, e esse CD, ou esse pendrive, né, ou esse conjunto de arquivos, virasse uma unidade de disco do lado de lá. Então, quando eu faço isso, a máquina vai trabalhar e gerou aqui uma unidade de disco chamada VBox, né, Guest, tá vendo ali, versão 7.0.14. Então, quando você entrar aqui no seu barra home, ele vai estar aqui, e aqui dentro dele, ele tem para diversos sistemas operacionais, né? Eu posso executar esse cara como um software ou eu posso ir via linha de comando. Para eu ir via linha de comando, nos sistemas operacionais baseados em Linux, né, vamos dizer assim, eles têm o arquivo .sh que ele executa, tá? É um executável, né? SSH aqui de shell, né? Shell script, ok? E quando é o Windows ele tem um .exe, tá vendo? Ok? Então eu posso tentar executar esse cara aqui como software. Ele vai abrir a questão do Ubuntu software aqui e vai executar para a gente sozinho. Ou eu posso colocar o auto-rum.exe ou rum as a root. Aqui, ó, rum as root. Ok? Então, se eu abrir aqui eu tenho essa opção aqui, ó, de botão direito e rum as program, tá vendo? É tudo situação que o meu sistema operacional permite, ok? Vamos lá, vou abrir aqui o terminal para a gente executar aqui. Eu posso chamar aqui sudo su, que é o root do usuário, vou digitar a senha aqui, usuário, abrir ele lá. Se eu digitar df-h, eu vejo os meus dispositivos, né, onde é que ele está mapeado, né? Ele está mapeado, né, o meu disco aqui como, né, dev sr0, ok? Como eu falei para vocês, o SDA é questão de disco SSD, né? SDD é disco rígido normal, né? Daqueles mais antigos, os computadores nem vêm com ele mais, tá? E SR aqui, né, é de dispositivo de leitura, né? Tipo um CD-ROM, alguma coisa nesse sentido. Então, se eu acessar aqui cd barra mídia barra usuário, que é o meu usuário, B box, eu acessei essa mesma pasta aqui, eu acessei aqui, certo? Então, eu posso digitar o comando ls, que ele vai listar tudo que está ali dentro. Olha lá, ele listou do mesmo jeito, tá vendo aqui? O que está de verdinho aqui, ele considera como executável, né? Tanto de sistema operacional Linux, como de sistema operacional Windows, ok? Então eu posso acessar uma pasta aqui dentro, que está com esse azul mais escuro. Então se eu fizer cd espaço search, à medida que eu vou digitando aqui, ó, CE, eu posso apertar o tab no teclado que ele completa para mim. Então pronto, acessei a pasta. Se eu fizer ls, ele me mostra o que está lá dentro de novo. Se eu fizer ls, eu posso passar parâmetro para o meu comando de list.
ls parâmetro, por exemplo, LH. Ele vai listar para mim com o detalhe de atributos de leitura, escrita de usuário e de dono, quem que é o usuário, né, que é daquele dono daquele arquivo e a qual grupo pertence. Ok? Então, esse arquivo. Se eu quiser sair dessa pasta, eu posso digitar cd espaço, dois pontinhos, ele volta para o arquivo anterior. E aqui, se eu fizer ls -l, ele lista para mim aqui, né, os meus diretórios aqui, os meus arquivos. Então, eu tenho a opção de executar o ponto .sh com ponto barra, né? Então, se eu digitar ponto barra aqui, né, eu posso executar um arquivo a partir de dentro do shell. Então, o comando ponto barra, ele executa, é como se eu estivesse falando para ele, olha, não é para você abrir o arquivo, não é para você acessar a pasta, nem nada, eu quero que você executa esse arquivo no sistema operacional. Então, aqui eu tenho dois arquivos que eu posso executar. Eu posso executar o auto-rum.sh, eu posso executar esse arquivo rum as root, ele está falando execute como root, está vendo aqui? A tradução, rum as root. Execute como root.sh. Então, eu vou digitar rum as root e vou digitar esse cara aqui. Executar comando junto privilégios. Ele tá. Deixa eu ver o auto-rum se ele vai. Porque eu já estou como root. Tá depreciado. Então, se eu apertar Ctrl, no teclado aqui, Ctrl, a letra D de dado, eu saio do usuário que eu estou. Estou como root aqui. Vocês viram que eu mudei como root? Então, se eu fizer assim, ele saiu do usuário root. Então, cd barra mídia, o nome do usuário, que no nosso caso é o usuário, a ponto de montagem, né? Então, sudo ponto barra, vou executar como root, aquele cara lá, as root. Engraçado, ele fala para executar como root e estou executando como root. Também não foi. Então, vamos ver aqui se ele... package.to. Então eu vou executar esse cara aqui, ó. Porque eu tô tá dando a dúvida aí, né? Eu queria que ele abrisse antigamente existiam, né? Uma interface que ele abria, né? Se não tá dando certo, não tem problema. Vou executar sudo, então, ponto vdocs linux additional.rum, né? Que foi o que eu executei na aula anterior, né? É porque eu queria que ele abrisse uma interface gráfica a partir do shell para vocês verem, mas parece que ele não está deixando executar. Mas não tem problema, pelo menos está instalando aqui. Então tá, então vocês viram, né? Eu digitei o comando sudo, ele já deu uma mexida aqui na janela, não sei se vocês perceberam, a janela fez assim, né? Então eu vou maximizar, voltar, você vai ver que ele já está ocupando a tela toda. Então, os comandos que eu fiz aqui, quando eu faço o comando, né, pegar aqui no início, né, sudo espaço su. Esse é um comando para chamar o superusuário. No sistema operacional Linux, qualquer instalação ou qualquer alteração que venha a ser feita no sistema operacional, ele te pede uma senha, uma credencial de acesso de superusuário. Então, o superusuário dentro do sistema operacional, ele é, né, um usuário que tenha poder. No sistema operacional baseado em Linux, né, ele é o tal do root, R-O-O-T, ok? O sistema operacional Linux, ele permite você fazer alterações de quem vai acessar essa pasta, quem que vai ver, quem que pode escrever, quem que pode ler, assim como o sistema operacional Windows. E você pode, inclusive, marcar essa pasta com situações, depois que você configurou, fez todo o script, você pode ir lá e bloquear esse arquivo, que depois nem você
né, como o root consegue acessar mais, entendeu? Existem alguns parâmetros que dá para fazer algumas loucuras dessas, entendeu? Mas ele tem que ser utilizado de maneira comedida e com muito cuidado, ok? Então, esse é o comando que você chama um super usuário. É como se você estivesse no Windows e mandasse executar e ele pedisse a senha do administrador do sistema, né? Então, alguns sistemas operacionais do Windows, dependendo da forma como você configura e instala, você consegue fazer isso também. No Linux, isso já é padrão de muitos anos. Então, às vezes, a gente está tão habituado a trabalhar com isso daqui que às vezes a gente esquece de informar isso, entendeu? Então, o comando ls, ele lista, né, as pastas e os arquivos de um diretório. cd, espaço, dois pontinhos, ele volta um diretório. cd, espaço, o nome da pasta, igual aqui, ó. cd, espaço, search. Então, ele vai acessar essa pasta search, que está dentro da pasta VBox GAS aqui, tá vendo? Gestures, né? Então, cd espaço search, ele acessa a pasta. ls, ele lista. ls-lah, ele lista mostrando o que é executado, o que não é executado, o tamanho do arquivo, a data de criação, a data de alteração, os parâmetros do usuário, né, que ele pode, usuário de grupo, usuário padrão do sistema, o usuário que está logado, e para qualquer usuário pode executar esse cara aqui, que é ponto .x aqui. Então, esses caras, que à medida que você vai setando propriedade neles aqui, você pode ver que esse cara vai mudar, né, esses parâmetros aqui em relação a quem pode acessar esse arquivo .ce aqui e quem não pode. Por exemplo, aqui está tudo, ó, R, leitura, 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 entendeu? Então, quem pode acessar esse arquivo aqui não pode fazer alteração aqui no sistema operacional, não vai deixar, né? Mesmo você tendo um usuário de root, nesse caso que você não consegue, tá vendo? Fazer a alteração dele, porque ele está como R. R é read, apenas leitura. O X é para executar, né? O W para poder escrever, ok? Que mais? Então aqui ele já instalou para mim, né, o que tá, as coisas, né, adicional, e ele está falando, né, que o VirtualBox, né, ele altera, né, ele tá vendo aqui replace, né, ele sobrepõe, né, algumas coisas, né, dentro do kernel do sistema operacional, e eles recomendam, né, que a gente reinicie a máquina para ele poder carregar algumas configurações aqui, adicionar alguns usuários no grupo de usuários do sistema operacional. Então, eu vou sair aqui dessa tela do Shell, vou clicar aqui para ele poder, né, fazer um restart rápido e a gente dar continuidade. Eu poderia também fazer um shutdown, né, que é o comando, né? O comando shutdown, ele tem alguns parâmetros, ele faz, né, ele pode reiniciar, né, o sistema operacional, ele pode, dependendo do parâmetro, ele pode desligar, entendeu? Então, o shutdown é um comando, né, que você pode colocar o sistema operacional, inclusive, para poder reiniciar todo dia, tal hora. Então, você pode adicionar num arquivo de sistema operacional que é chamado cron. Cron aqui é de schedule, né, de agendamento, né, é cronológico, né. Então, você pode utilizar o sistema operacional para executar rotinas para você de tempo em tempo. Por exemplo, eu quero que todo dia, 6 horas da manhã, meu servidor reinicie. Então, eu vou lá no cron e vou colocar um parâmetro lá para ele, né, para ele executar esse arquivo ou esse comando todo dia às 6 horas da manhã. E aí, todo dia às 6 horas da manhã, você deixa lá, não precisa ninguém falar nada, é uma rotina de sistema operacional, o cron, tá? E aí você pode colocar, né, shutdown "-s", por exemplo, e ele vai dar um restart ali. Entendeu? Então, o cron, né, no Linux, ele é, né, um agendador de tarefas. Você pode agendar dentro dele tanto arquivos executáveis, né, quanto comandos do próprio sistema operacional. Aqui é um exemplo. Outro exemplo que você pode utilizar o cron é para rotinas de backups, né? Eu quero que rode esse arquivo de script de backup aqui
de manhã, de tarde e de noite. É algo que dá para poder fazer também. Beleza, então o comando de guest aqui foi feito, né? A partir disso eu consigo acessar uma pasta no sistema operacional, já consigo imputar aqui um pendrive, né? Você pode ver aqui que ele já está acessando aqui, ó, a, a parte de sistema operacional, né? Do processador, entendeu? Ele já está trazendo algumas coisas bacanas aqui para mim. Certo, então, de posse desses comandos, a gente vai trabalhar então aqui agora com a instalação e configuração de um banco de dados, né? Pode ser qualquer um, eu vou utilizar o Postgres, né? Porque o Postgres, ele é um banco de dados open source. O open source significa que o código dele é aberto, ele é um banco de dados que existe desde 1996, né? A partir desse banco de dados dele, criou-se o Oracle, inclusive, né? Então ele é um banco de dados bem robusto. Ele é escrito em C, em Perl e em Shell Scripts, tá? A escrita do banco de dados. A licença dele é a licença GNU básica, né? Você pode utilizar, você pode configurar banco de dados, você pode instalar em servidor, etc. Você não pode você redistribuir ele e cobrar a licença de uso do Postgre, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Né? E ele tem aí mais de 20 idiomas, mais de 20 países, tá? Então, para você fazer a instalação do banco de dados, do Postgres, no sistema operacional, a primeira coisa que você tem que fazer é saber como, como que é o seu sistema operacional. Então, esse comando, o name-a aí, ele vai te falar que o seu Linux, a versão dele é a Storm, ele está na versão 6.5.28 do kernel nesse momento aqui. Ele é uma versão chamada Ubuntu, ok? No Windows você pode fazer um WinVer. O WinVer, né? Ele vai mostrar para você a versão do Windows. Ou então você pode ir aqui via comando aqui e digitar sobre about aqui, né? Não sei se está em inglês, está em português aqui. Ah, está em inglês. Beleza, está em inglês, about. Então, quando você clicar aqui, o sistema operacional vai te mandar, ó, é o Ubuntu versão Storm, ok? Igual eu falei lá para vocês. Então, o sistema operacional, o nome do sistema operacional do mercado é Ubuntu 22.04. Então, quando eu for procurar para instalar o Ubuntu 22.04, então eu preciso vir aqui no nosso vou clicar aqui, cara, para skip, porque senão depois ele volta e meia, ele fica me perguntando coisas aqui. Então, eu vou digitar Ubuntu, não, vou colocar assim, ó, Postgres, Ubuntu 22.04. Então, vai aparecer vários sites, né, falando aqui para como instalar o Postgre no Ubuntu, né, 20.04. O próprio site do Postgre está aqui, né, na DigitalOcean está aqui também, entendeu? Então, tem vários. No próprio Ubuntu tem instala e configura o Postgre. Eu sempre gosto de ir no site do fabricante. Então, se eu estou falando que eu vou instalar o Postgres, eu vou no site do Postgres. Então, quando eu clicar aqui no site do Postgres, ele vai trazer para mim aqui, né, como que eu posso instalar. O comando é esse daqui. Se eu quiser uma versão diferente do Ubuntu, se eu quiser, diferente do Postgres, se eu quiser outras versões, né, eu posso estar configurando ele, o meu sistema operacional, para poder baixar essa versão específica. Para isso, o nosso sistema operacional aqui, o Linux, ele tem, né, um cara chamado apt repository, ok? O que é esse apt repository? É um local onde o meu sistema operacional vai para poder buscar as versões. Então, se eu digitar apt-get, apt install, o nome que eu colocar da biblioteca aqui, como que ele acha esse cara para poder instalar, né? Hoje vocês dão o nome disso de loja, né? A loja da Google, a loja da Apple, né? A App Store, né? O Windows tem a loja dele agora também, né? Então, assim, no Linux a gente não chama de loja, a gente chama de apt. Né? Então tem que estar no source do apt. Né? Então, no vídeo anterior eu mostrei para vocês como é que
como é que faz, né, a instalação desse cara, né? Mas aí, se eu quiser uma versão, sei lá, estou mexendo no servidor e eu preciso que o meu sistema operacional, junto com o meu banco, seja o Postgre, sei lá, 10. Então, se eu fizer a apt-get install aqui sem falar nada, ele vai pegar o padrão para esse cara aqui, para o Ubuntu, na versão que eu estou, entendeu? Então, a versão que eu estou, ela vai pegar o Ubuntu, o Postgre, versão 16. Entendeu? Que ela é a versão do momento, ok? Então, eu sempre gosto de trabalhar rodando de maneira manual e configurando o repositório através do passo a passo que está aqui, ó, entendeu? Então, eu posso copiar um por um desses caras aqui, ou eu posso vir aqui no copy script. Aí vai dar a mensagem que está copiado. Se você abrir aqui o Gedit agora, que é o editor de texto, né, e colar, você vai ver que ele já está te dando os comandos certinho para executar. Observe na linha 4 aqui, ó. Na linha 4, ele pula para a linha de baixo aqui e vai para a linha 5. O que que isso daqui significa? Significa que todo esse comando aqui, ele está em apenas uma linha, entendeu? Então, ele está em apenas uma linha. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, sudo apt install core, o core é uma biblioteca que tem dentro do sistema operacional Linux, que ele permite você fazer download de coisas e de serviços que estão do outro lado, né, servido por uma outra base de dados, né? Então, ele é uma biblioteca, né, escrita aí, eu acho que em Python, né, que aí ele consegue fazer isso. Porque depois eu vou utilizar o core aqui embaixo, né, para eu poder baixar, né, esse cara aqui, ó, entendeu? E se eu, por acaso, eu não conseguir baixar ele, ele vai lançar uma exceção para mim me mostrando. Eu vou baixar esse cara e depois vou ter que baixar também esse outro cara aqui. Ele vai trazer para mim. Aí depois vou criar um sudo.sh. Sh é um comando de shell que ele executa, né? É como se fosse o ponto barra, né? Então eu posso executar com o comando sh é o nome do arquivo, ou igual eu fiz agora, demonstrando para vocês que é ponto barra, né? O nome dele lá. Então eu vou executar esse cara aqui e vou escrever esse eco que ele escreve, né? Esse cara aqui, ó, deb, junto com esse HTTPS aqui, tal, certo? Eu vou escrever dentro do arquivo etc sourcelist.d, tá? Com esse arquivo aqui, ó, pgdlist. Se eu acessar nesse exato momento aqui, ó, cd barra etc apt, a minha fonte de dados, né, apt, source sourcelist.d, vou acessar com cd. Aqui eu vou listar agora ls-lh. Você vai perceber que não existe esse arquivo pg.dlist, entendeu? Então, quando ele faz uma escrita e essa barrinha aqui, esse maior aqui, ele está falando tudo isso daqui, ó, você vai escrever dentro desse arquivo etc aqui, pgd, pg é de Postgres, tá? pgd list. Aí ele vai criar dentro desse terminal aqui, né? Esse arquivo ele vai aparecer aqui dentro com esse conteúdo aqui, ó, de deb para frente. Entendeu? Quando a gente executar, a gente volta aqui e mostra, tá? Esse comando aqui para vocês. E aí, se você acessar aqui, ó, apt, e der um ls, né, qual que é o arquivo que está aqui dentro, então, que tem os meus repositórios do meu sistema operacional, né, nesse exato momento? É o arquivo source.list. Eu posso visualizar ele através de um editor. Eu posso chamar aqui, ó, gedit, igual eu chamei o gedit aqui, ó, de dentro do meu shell, se eu tenho uma interface gráfica, que nesse caso eu tenho uma interface gráfica, vocês estão vendo aqui a minha interface lá de fora, eu posso chamar os aplicativos, né, de interface gráfica. Pode digitar gedit source list. Quando eu fizer isso, olha lá, ele abriu aqui, ó,
numa segunda abinha, a primeira aquela que estava, né? Abriu numa segunda, qual arquivo que ele abriu aqui? O source.list. E aí ele vai me falar aqui, olha, você está abrindo apenas como leitura, read only. Por quê? Porque eu executei esse comando com o meu usuário, né? Às vezes vai ficar estranho com o meu usuário, porque o nome do usuário do meu sistema operacional aqui eu coloquei como usuário, né? Mas eu poderia ter colocado o nome de Marcela, Marcelo, Renato, Flávio, o nome que vocês quiserem, entendeu? Então, aqui tá todas as fontes de dados que o Debian busca, igual eu demonstrei também na aula passada. Se você vir aqui, ó, e pegar esse arquivo aqui, esse endereço, abrir a pasta Jamie, ok? E abrir a pasta Universo, você vai perceber todos os pontos Deb que tem lá dentro. Então, eu vou abrir aqui, né, a parte de Ubuntu aqui, né, distes. Olha lá, tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Se eu abrir qualquer versão, sei lá, vamos pegar pacotes de segurança. Tem aqui, versões estáveis, principais. Tá tudo aqui, ó. Eu quero binário, né, 64 bits. Eu posso abrir aqui também. Tá aqui, ó. Compactado, né, BZ também é um arquivo compactado. GZ também é um arquivo compactado. E release, ele vai me falar para mim qual que é esse sistema operacional. Entendeu? A versão dessa biblioteca, desculpa, né? Ele é do componente principal, né? O original Ubuntu, arquitetura AMD 64. Então, esse cara aqui é uma fonte de dados. Eu vou baixar dele o quê? Arquivos executáveis do tipo Deb. Então, quando eu baixo um ponto .deb da internet para o meu sistema operacional Linux, ele também é um executável, é como se fosse um ponto .exe ou como se fosse um ponto .sh. Qual que é a diferença? O ponto .sh você consegue abrir ele, igual você está vendo aqui, ó, vai ter vários scripts, como se fosse esse cara aqui. Esse cara eu posso salvar ele aqui, ó, como um arquivo install postgres.sh. Quando eu salvar esse cara aqui, pronto, agora ele já é executável. Toda vez que eu executar ele no terminal, ele sozinho vai executar a linha 1, vai executar a linha 2, vai executar a linha 3, tal, tal, tal. O ponto .deb é que você vai ter um conjunto desses arquivos executáveis, né, dentro de um arquivo compactado, com a extensão .deb. Deb de Debian. Se fosse um sistema operacional, né, como SUSE e etc., é .rpm, ok? Então, seleciona. Então, .deb é um arquivo compactado para executar no sistema operacional Ubuntu. Debian. O .rpm é um arquivo, né, com um conjunto de outros arquivos dentro executável para você rodar em outros sistemas operacionais Linux, como, por exemplo, o SUSE, né, Fedora, por aí vai. O .exe é um arquivo que dentro dele tem uma série de outros arquivos executáveis para executar, né, dentro do sistema operacional Windows. Ok? E .sh é de terminal, shell, que eu posso estar executando aqui. Então, esse é o ponto source que tem aqui. Eu poderia simplesmente pegar esse comando aqui, ó, esse comando aqui, copiar e colar aqui dentro, entendeu? Depois que eu colar aqui dentro, eu mando ele ler de novo esse arquivo e atualizar no sistema operacional, para jogar para a memória. Porque nesse momento que eu já liguei o sistema operacional, na memória dele está esse arquivo aqui, ó. Se eu fizer qualquer alteração aqui, ela não é sentida de maneira imediata, a não ser que eu reinicie a máquina ou a não ser que eu executo um comando apt espaço update. O que o apt espaço update faz? Ele vai ler tudo isso daqui de novo e recarregar a fonte de dados dele. Beleza, pois bem, então eu acho que eu já falei, né? Então eu vou executando um por um para vocês poderem ver. Então eu vou executar esse cara aqui. Então eu vou cd espaço tiozinho, eu volto para a raiz do meu sistema operacional, ok? Lembrando que Storm é o nome do meu computador que eu dei aqui, Tempestade. Tá? Então eu falei para vocês naquela hora, about, né? Então ele é aqui, cadê isso aqui? O S-Name, em algum lugar eu vi Storm, aqui ó, Device Name, tá vendo? O nome do dispositivo, Storm, ok? O meu Ubuntu aqui, ele é, né,
o sistema, né, 2204. A visualizações de janela dele aqui, essa Wayland aqui, certinho? Seria isso daqui. Beleza, então, eu vou executar aquele comando. Então, eu vou... CLS é clear. Eu não sei se é clear. Ele limpa a janela para mim, ok? Então, eu vou colar aqui. Eu vou colar esse cara aqui. Quando eu botar o direito e colar, esse é o comando que ele vai executar. Então, eu vou instalar, né, a biblioteca cur, ok? Então, apt install. Eu vou instalar a biblioteca cur, que não existe dentro do meu sistema operacional nesse momento, e vou instalar a biblioteca CA Certificates, entendeu? Porque se eu baixar algum certificado de sistema operacional nesse exato momento, esses certificados, qualquer certificado digital, ele tem que ir para algum lugar, né? No Windows, se você observar, ele tem um local lá que ele salva esses certificados, ok? No Ubuntu também. Provavelmente, como eu instalei a interface gráfica aqui, e o meu Firefox precisa desse CA.certificate, ele pode dizer que já está instalado, não tem problema, tá bom? E aí, como eu chamei a operação sudo, então eu quero executar esse comando apt install como superusuário. Que comando que é esse? Apt, eu chamo aquele repositório da fonte de dados, aí, chamando aquela repositório de fonte de dados, eu posso instalar um programa, então eu vou digitar a palavra install. Ou eu posso remover um programa, vou digitar a palavra remove, por exemplo. Ok? Então, apt, sudo eu estou chamando o superusuário, apt eu estou chamando o repositório de fonte de dados, de software. Aí, o que eu quero fazer lá dentro? Eu quero instalar. Tá, você quer instalar o quê? Eu quero instalar o curl. Beleza. O que mais? Você dá um espaço e coloca CA. O que mais? Você dá um espaço. Vou cancelar esse cara. Você dá um espaço aqui, né? E digita, sei lá, qualquer outra coisa que você queira instalar. O editor Vim. Eu quero instalar aquele HTOP, que mostra os trancoleiros de, né, do uso de recursos de máquina, de memória, etc. Eu quero instalar o GNOME, né, que deixa as coisas coloridas aqui dentro desse shell aqui. Eu posso ir colocando espaço aqui, instalando o tanto que eu quiser. Ok? Então, quando eu fizer isso, ele vai pedir a senha de root. A senha é do meu superusuário. De novo aqui, usuário, né? Usuário. Quando eu fizer isso, ele vai procurar. Aí ele vai falar assim, olha, os pacotes abaixo, the following, né, new package, serão instalados. Cur, HTOP, Vim e o Vim Runtime. Os outros, provavelmente, entendeu? Ele já tem. Olha lá, CA Certificate já existe e já está na última versão. Porque eu posso digitar apt install update. Então, se eu fizer essa apt install update, se ele me falasse aqui que ele já existe, mas existe uma nova versão, eu poderia executar outro comando aqui embaixo, sudo apt install ca certificate, né? Só que em vez de usar o comando install, eu poderia estar utilizando o comando o quê? Update. Se eu fizer upgrade, eu estou falando que é para poder fazer um upgrade em todos os pacotes. Então, tudo que tiver de novo, ele vai atualizar. É como se eu estivesse fazendo uma atualização do Linux. Ou aquela atualização do Windows, quando você clica ali, entendeu? Então, tem que ter cuidado que esse upgrade, ele sobe todas as versões dos seus pacotes, não só do sistema operacional. Ok? Então, instala, remove, remove, update, atualiza uma biblioteca, né, que você indicar, upgrade, ele realmente faz a atualização, inclusive a nível do sistema operacional. Então, o Y aqui é para, eu vou digitar, você deseja continuar? Sim ou não? Se eu digitar Enter aqui, ele está marcado Y maiúsculo, tá vendo? Então, não preciso digitar Y aqui, porque ele é o comando principal padrão se eu não falar nada. Se eu der um Enter aqui, ele vai instalar. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Não é só apt install e dar um Enter, você tem que ler. Então, se o N aqui tivesse maiúsculo, quando eu desse um Enter, ele ia sair da execução. Da execução. Então, se eu der um Enter aqui, ele vai instalar. Olha lá, o Working já está instalando, Get. Olha lá, ele foi lá naqueles caras, o BR Archive Ubuntu, tá vendo aqui?
A versão que eu estou aqui é a Jamie, né? A versão 22.04. E aí ele está fazendo toda a instalação, né? Atualizou, beleza. Então ele já fez a instalação do primeiro comando. Aí agora eu vou para o segundo comando, certinho? Eu quero fazer um install, né? -d, nesse PGD aqui dos pacotes common, ok? Então aqui já instalou. Professor, mas não pediu a senha dessa vez. Como eu estou nesse terminal e eu já digitei a senha nele, por uma certa quantidade de comandos, por um certo tempo, ele não vai exigir que eu digite a senha novamente, ok? E agora eu vou instalar esse cara aqui para baixar Conquer essas bibliotecas, né? Dentro do diretório user share, né? Eu criei esse diretório aqui agora, ó, entendeu? Então, se eu vou abrir outro terminal aqui para vocês verem, né? Vou colocar aqui do lado, vou pegar esse cara aqui, colocar aqui do lado também. Então, se eu acessar, ó, ls-la barra user. Lembra quando a gente falou dos diretórios, né, padrões né, do Linux? O user é diretórios padrões de usuário. Share é compartilhado. Postgres, por quê? Vai compartilhar essa biblioteca com qualquer usuário do sistema operacional que eu logar aqui. Então, o banco de dados Postgres ele não está sendo instalado apenas para o usuário. Ele vai ser instalado para qualquer pessoa que logar no sistema. Se eu criar um novo usuário amanhã no sistema operacional, esse novo usuário vai ter acesso ali. Se eu fizer isso, você vai ver que não tem nada lá dentro, tá bom? Então, quando eu fizer isso daqui agora, com a biblioteca curl, não sei como é que é a pronúncia, né? CURL. Com a biblioteca CURL, eu vou colar aqui, vou dar um Enter. Olha ele fazendo o download, tá vendo? Ele foi lá, ele te fala do download. Se eu vier agora, né, no meu aqui e repetir o comando de listagem dentro daquele diretório, olha lá, ele baixou, né, o apt postgres.esc, entendeu? Se por acaso desse uma falha nesse comando para baixar esse cara, por isso que esse menu feio aqui, ele ia tentar baixar esse cara aqui, ok? Beleza, uma vez feito isso, agora eu vou adicionar o repositório de onde eu vou achar o meu Postgre na internet para eu poder instalar. Então, copiei aqui, vou vir aqui e vou colar. Esse comando eu já expliquei para vocês. Pronto, então, se eu usar o outro terminal que eu tenho aqui, existe, deixa eu ver, eu acho que eu fechei ele. Tá, então vamos listar de novo aqui, tá? Então, se eu pegar aqui, ls-la, agora eu vou digitar, né, lá dentro do apt do sistema operacional. Eu quero ver se o arquivo pgd.list está lá no source. Então, na verdade, eu vou exibir o conteúdo dele. Cat, exibir aqui no terminal, tá? Além de eu verificar se ele está lá, eu vou, se ele existir, ele vai ser demonstrado. sourcelist.d barra pgd list. Ele existe. Por que ele existe? Porque quando eu dei um tab, ele completou para mim. Não sei se vocês viram, naquela hora que eu listei, ele não existia. Olha lá, quando eu digitei o conteúdo dele, ele é esse conteúdo aí, ó. Deb sign by esse cara aqui. Então, toda vez que ele for ler esse cara, ele vai precisar passar uma chave. A chave é essa daqui, ok? A fonte de dados apt-postgre.org.pub, repositório apt. A versão é Jamie PGD. E é para baixar sempre a versão main. Novamente, se eu copiar esse cara aqui e eu ir lá na internet, pronto, agora eu descobri onde o Postgre, né, guarda, né, os seus repositórios. Então, apt aqui, dist, Jamie, né, que eu falei, Jamie PGD. Aí agora ele vai olhar qual que é a versão que você vai baixar. Postgre 16 está aqui e o 17 está aqui. Se eu abrir o ponto 16 aqui, por exemplo,
lembrando que ele tem desde a versão 9, tá vendo aqui? 9.6, 9.5, aqui ó, 8, versão 8.2, 8.3. Se você precisar de uma versão anterior a 8.2, você tem que garimpar na internet. Mas aqui tem aqui a ponto 16. Aqui eu tenho os arquivos compactados, se eu quiser, mas eu posso pegar os arquivos binários dele. Então, MD64, né? Se eu olhar a release, ele vai me mostrar, né, qual que é a release dele. E aqui tem os packages aqui. Aí eu vou baixar ele aqui, ó, por exemplo, package.z. Esse cara aqui é o conjunto de dados que ele vai baixar quando eu estiver instalando, ok? Beleza, então ele está lá. Então agora o meu sistema operacional reconhece tudo que está aqui dentro do source list, mais esse cara aqui, só que ainda não está na memória, né, do sistema operacional. Eu tenho que fazer ele recarregar essa lista. Para eu fazer ele recarregar essa lista, eu vou digitar sudo apt update. O update aqui, se eu não informar nada, acho que eu digitei errado, né? Se eu não falar nada, agora ele tá digitando, ele está procurando, ó. Olha lá, olha ele baixando as fontes de dados do Postgre aqui, você viu? Ele leu aqui, tal, né? E aí ele está reclamando, né, que não conseguiu adquirir o main package de repositório apt para a versão i386, ok? Ele não suporta essa arquitetura. Mas será que eu baixei uma versão errada do Ubuntu? Mas enfim, vamos tentar agora fazer a instalação do sistema operacional. Sudo apt, né, -y, tá? Para ele poder forçar a instalação aqui. Install Postgre. Então, se eu voltar aqui agora, sudo apt update, vou fazer de novo. Tá vendo isso já. Beleza, e aqui agora eu vou colar. E ele vai obter para mim o Ubuntu na versão, desculpa, o Postgre na última versão. Da forma como eu coloquei aqui essa instalação e etc, eu poderia ter indicado qual versão eu queria. Só que em vez de eu fazer apenas aqui, eu fiz o comando apt, install Postgres, não é isso? Eu posso digitar apt search Postgres. Eu vou procurar todos os pacotes que estão disponíveis para mim, entendeu? Já que eu não sei qual que eu estou querendo instalar. Tá vendo aqui? Então, aqui ele lista todos os pacotes e daria para eu poder tá instalando aqui, ó, Postgres Client 12, Postgres Client 13, Postgres 14, 15, 16, né? Eu não quero o client, eu quero o Postgres mesmo, né? Não sei se vocês viram, mas o arquivo é grandão, aqui é o tamanho disso aqui, né? Então, o search é isso. Então, eu posso... Aqui tem as bibliotecas, tudo que tem Postgres no meio, ele trouxe para mim. Entendeu? Então, pt, eu não lembro mais do comando, pt-cat, mas enfim, seria isso. Aí na hora que eu for instalar, eu poderia fazer apt install, traço, aí esse nome que está verdinho aqui é o que eu posso estar instalando dele. Então se você ver aqui, ó, vamos lá na letra P, tá vendo? Postgres, ó, PostGIS, eu posso baixar Postgres Server versão dev 13, se eu digitar igualzinho isso daqui, ó, igualzinho, ele instala. Postgres Server, PostgreSQL Server, Perl, Doc, Client, aqui, ó, a versão dele, Postgres-9.6, ok? Essa versão 9.6. Enfim, tem vários aqui, né? Então eu poderia ter feito apt-get.install, sei lá, Postgres 11. E ele instalar todo o conjunto para mim do Postgres. Beleza, uma vez que eu instalei o Postgres, né? Eu posso acessar o banco, eu posso verificar
qual que é o status dele, né? Então, eu posso vir aqui e escrever assim, system ctl, só vou ficar como root, fica mais fácil. Então, vou fazer system ctl postgres status. Opa, a gente fica muito tempo sem mexer, né? Beleza, status postgres, tá vendo? Ele me deu uma luzinha verde aqui, falando que o serviço que responde pela palavra Postgres é o Postgres.service, ok? Ele está ativo, né, aqui. Ele tem o ID do processo no sistema operacional. Se eu digitar sudo kill -9, aqui eu vou dar 2 cliques, e com o botão do meio do mouse aqui, ó, tem o botão esquerdo e direito, né? Com o botão do meio, eu copio e colo o que está selecionado aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou apertar o botão do meio, ó. Colou lá. Se eu fizer isso daqui, ele mata o processo do sistema operacional. Lembra dos processos que a gente está falando de sistema operacional? Se ele mata o processo do sistema operacional, eu estou falando para ele sair da memória e sair da execução do processador. Então, o banco de dados ele vai ser derrubado. Ok? Então, não vou fazer isso. Ok? Então, se eu fizer htop aqui, em algum momento aqui dentro você vai ver o Postgres rodando. Bem pouquinho, porque quase não usa recurso nenhum. Né? Mas se eu mandar listar aqui, né, ordenar pelo PID, né, você vai ver que ele vai ter um cara aqui chamado Postgres rodando. É difícil achar lendo assim, né? Eu poderia ter dado htop no search para poder buscar. Enfim, não tem problema. Então, eu vou apertar Ctrl C aqui para ele poder sair. Beleza, então à medida que eu for instalando, eu vou falando para vocês o que a gente está fazendo, ok? Beleza, então uma vez que eu instalei o Postgres, né, eu posso acessar ele. Para eu acessar o banco de dados Postgres, por padrão ele veio com um usuário configurado. Esse usuário que veio configurado não é o Postgres, não é o usuário que você criou. Por exemplo, aqui eu criei o usuário com o nome de usuário. Ele vai criar um usuário no sistema operacional chamado Postgres. Então, do root, entendeu? Do root ou do meu usuário normal, eu vou fazer sudo ou su Postgres. Eu estou chamando um super usuário chamado Postgres. Ele vai me pedir a senha do usuário. Não vai negar. Ele não vai deixar. Olha lá. De novo. Su do meu usuário. Usuário. Vai negar. Eu estou digitando a senha correta. Então, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que acessar o usuário de root. Do usuário de root, eu posso acessar o banco de dados. Su Postgres. Pronto, agora eu estou no usuário Postgres. Não sei se vocês viram, mas mudou o nome do usuário aqui, ó, Postgres@tempestade, que é o nome que eu dei aqui. Eu estava como root, o nome do meu dispositivo, o nome do meu dispositivo, da minha máquina aqui, eu dei o nome dele de Storm. Então agora eu estou no usuário Postgres. O que eu posso fazer aqui? Nada, eu posso tentar listar, vai dar tudo permissão negada, porque o Postgres não tem acesso a nada de dentro do meu sistema operacional, tem acesso só à parte que foi feita para ele. E aí dentro do Postgres eu posso chamar comandos do Postgres que foram instalados agora no meu sistema operacional. Não sei se vocês notaram, não precisei reiniciar o sistema operacional, nem reiniciar o serviço, sem fazer nada. Ele já instalou e já ativou. Então, se eu chamar um comando de shell do meu sistema operacional, eu vou chamar um usuário agora de interface de shell do Postgres. Então, esse usuário é o PSQL. Então, eu posso executar Postgres SQL, comandos SQL ali dentro. Então, aqui dentro eu tenho, né, agora eu não estou mais, né, não estou mais com um usuário de sistema. Tá vendo que mudou root@storm? Depois eu fui para postgres@storm. Agora eu já mudei
dei o comando PSQL, ele me falou qual que é a versão do PSQL que eu estou executando, do Postgres 16, entendeu? E ele caiu no comando de usuário Postgres de banco de dados. Eu posso digitar help, ele vai me dar algumas mensagens aqui. Se eu não me engano, .list, ele lista para mim os bancos de dados que estão instalados, né, nesse momento. A partir de agora, aí é aula de sistema de banco de dados para vocês, eu não vou ficar entrando muito, mas eu vou falar algumas coisinhas. Se eu utilizar o comando create, né, database, eu vou criar aqui um banco de dados, ok? Mas antes disso, não sei se vocês perceberam, mas eu entrei no usuário Postgres diretamente através do usuário root. Isso significa que nesse momento, o meu sistema operacional junto com o meu banco de dados, ele está mais ou menos fragilizado. Então eu vou alterar uma senha padrão desse cara, que se alguém acessar sem ser pelo root, ele vai deixar acessar através dessa senha. Você lembra que quando eu digitei Postgres, eu digitei uma senha aqui e ele não aceitou de jeito nenhum? Eu digitei a senha aqui do meu usuário. Então eu vou definir essa senha. Então eu vou utilizar o comando alter. Eu vou alterar o quê? O meu usuário, user, auto user, certinho. Qual usuário que eu quero alterar? O Postgres, ok? Eu quero alterar ele e vou colocar uma senha encriptada, encrypted. Então, if com criptografia, eu quero alterar o usuário com criptografia, ok? Qual criptografia que eu quero usar em cima de quê? Em cima do password, ok? E aqui eu vou colocar a senha que eu quiser. Então, qual que é o modelo de senha que eu estou setando nesse cara? É o modelo de senha que eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas para ele validar do outro lado, ele não vai gravar 1, 2, 3, 4, 5, 6 no banco, ele vai gravar esse dado aqui criptografado, né? Encriptado. Encriptado, criptografado, não sei. Quando eu digitar esse comando, ele vai dar aqui uma mensagem para mim de alter rule, ou seja, a regra do usuário foi alterada. Da mesma forma, eu posso criar outro usuário. Create user, né? Eu vou dar um nome aqui, usuário, certinho? Create user, usuário. Eu posso terminar com ponto e vírgula ou não, entendeu? Então, se eu finalizar aqui, pronto, ponto e vírgula, ele deu o comando. Por quê? Porque eu posso fazer assim, ó, create, eu posso fazer uma sequência, alter user, dou um enter, embaixo eu digito it, encrypted, dou um enter, ele só vai executar o comando quando ele encontrar o ponto e vírgula. Beleza, então eu criei o usuário. Esse usuário ele tem uma senha? Não, né? Porque qual que seria a senha padrão, né? Não vai ter. Então, do mesmo jeito que não tinha a senha do usuário Postgres, eu vou agora, né, criar uma senha para o meu usuário. Então, alter user usuário, o it encrypted, password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, então agora tem dois usuários no meu banco de dados. O usuário Postgres, que tem a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o usuário que também tem a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, se eu digitar, né, eu acho que eu tenho que sair do, aqui, ó, create, db, meu banco. Sintaxe create db não existe, então eu acho que eu tenho que Ctrl C, eu tenho que sair do Postgres e ficar nesse usuário Postgres aqui, tá? Eu tenho que sair do usuário Postgres do banco, porque eu já estou logado dentro do banco, para de fora eu criar um banco de dados dentro do banco. Então, create db, sei lá, vamos dar um nome diferente, né, de meu banco, né? Meu banco mesmo. Pronto, criou o banco de dados meu banco. Se eu criar agora outro banco, mais um banco de dados. E lembrando o seguinte, se eu fazer um padrão queima o case aqui só para vocês verem. Beleza, tem 3 bancos de dados criados, certinho? Então, se eu fizer se eu acessar agora o meu comando para eu interagir com o meu banco de dados, através de comandos SQL, e eu digitar Ctrl/list aqui, pronto, ele tem aqui, né,
meu banco, outro banco, Postgres, template 1. Ele vai criar com padrão de codificação de caracteres de char7 do sistema operacional. Como aqui é Linux, ele criou como UTF-8. Se fosse um sistema operacional Windows, seria ISO 8872, se eu não me engano. Então, você teria que, se você quiser dentro do Linux, criar para os caracteres. Por que é importante isso aqui? Porque se você tem um banco de dados em Linux e depois você importa ele, exporta ele, faz backup e joga no sistema operacional o Windows, o C cedilha vai trocar, vai ficar cheio de carinha, de caracteres especiais, etc. E o mesmo acontece vice-versa. A não ser que na hora que você estiver importando, exportando, você sete o char7, etc. Entendeu? Então não seria um comando simples de backup e de restore. Você teria que setar o char7. Às vezes você não sabe que o char7 do outro lado é o Windows, e aí você está importando aqui, até você descobrir que os caracteres estão todos esquisitos por conta de char7, demora um pouquinho. Você vai ter que remover o banco e importar setando o char7. O sistema operacional Postgres, ele é camel case, né? Então ele é case, desculpa, ele é case sensitivo. Então, quando eu digito mais um B maiúsculo, banco de dados, você vê que o banco de dados aqui, o B maiúsculo é diferente do B minúsculo. Então, quando você for acessar o seu programa, você terá que digitar dessa forma aí. Beleza, então agora eu já instalei o banco de dados, né? Dentro do banco de dados Postgres, existe uma extensão para uso geográfico, né? Que nós chamamos PostGIS, extensão PostGIS. Ó, PostGIS é uma extensão espacial, né? Gratuita e de código-fonte livre, ok? O que é essa extensão geoespacial? Quando você está programando que você quer, dentro do seu programa, acessar informações gráficas, já sei. O portal SIG aqui, por exemplo, ele é feito em cima de bases de dados geoespaciais, tá vendo aqui? Então, eu posso carregar toda essa questão aqui geoespacial aqui, ele está rodando em um banco de dados, né, relacional, né? No caso aqui, eu não sei qual que é o banco de dados, mas provavelmente o PostGIS, né? E tudo isso aqui são camadas e eu posso interagir com o banco, tá vendo? Então, para eu trabalhar no banco com informação que não seja caractere e números, eu quero um objeto geográfico e eu quero fazer, executar funções geográficas do tipo está contido, não está contido. Por exemplo, aqui, você pode perceber que tudo que eu clico aqui está dentro do mapa de Goiás. Então, eu posso fazer uma pergunta para o banco de dados se esse ponto aqui que eu acabei de clicar aqui, ó, se ele está contido ou não, um between, operações geográficas, né, de sobreposição e etc. Para eu fazer isso no Postgres, eu preciso instalar dentro dele uma extensão geográfica, entendeu? Então, para eu instalar uma extensão geográfica dentro dele, é muito tranquilo, tá? Não tem dificuldade, mas você tem que saber de algumas coisinhas. Então, primeiro, por padrão, o diretório onde fica as extensões do Postgre, que está nesse momento disponível porque eu baixei o Postgre, né, eu baixei o Postgre na versão 16. Então, se eu fizer assim, ó, cd barra user, são coisas de usuário, para todos os usuários, né? Eu vou pegar as bibliotecas padrões, vou no Postgres aqui, ok? Vou na versão do Postgres, então se fosse 14, estaria aqui 14, aqui só tem uma que é 16. E aqui dentro eu vou pegar a extension. Se eu der aqui um ls-la, eu tenho todas as extensões que eu posso estar trabalhando com Postgres aqui, entendeu? Então, por padrão, ele vai instalar as extensões aqui dentro, correto? Então, se eu digitar aqui ls-la, beleza, deixa eu ver aqui, user share Postgres 16 extension. Estou achando estranho porque
ele não veio, então eu não instalei a extensão. Então vamos fazer uma reinstalação primeiro. Sudo, já estou como root. apt install, aí eu vou instalar, lembra do apt search? Eu posso também fazer uma pesquisa. apt search postgis, entendeu? Então, deixa eu só pegar o comando aqui para não ter dificuldade. Tá, apt install. Deixa eu copiar aqui, ó. Como instalar postgis Ubuntu, beleza? Aí ele vai te dar o comando aqui dentro do 2204. Eu prefiro ir sempre, né, na questão do próprio Linux aqui, ok? Então, eu vou instalar a extensão aqui. Então, install PostgreSQL, a versão 16. PostGIS, versão 3. Ok? Estou instalando também. Deixa eu pesquisar aqui na internet. Tem mais comando aí. Rapidinho, enquanto ele instala aí. Beleza. Pronto. Então ele está instalando essa biblioteca. Lembrando que essa é uma biblioteca, de certa forma, né, que te permite você programar para a web, né, e fazer mapas, entendeu? Fazer interações com mapas, tá? Né? Existem os comandos, né? Você vai ter que abrir o manual do Postgres e etc. Tá vendo? Todas essas informações aqui, ó, estão em Postgres aqui, ó. Aqui tem um mapa de drenagem do estado de Goiás, aqui estão várias e várias bases de informações geográficas, tá? Aqui dentro. Então aqui tem até um manualzinho de uso, né? Desse cara aqui. Eu sei que não é muito a praia de vocês, mas vale a pena estudar sobre coisas GIS, né? Existe um aplicativo chamado QGIS, né? QGIS, né? Esse QGIS aqui, ele é um cara que permite você trabalhar com informações cartográficas, né? De banco de dados. E você pode exportar esse cara aqui e colocar no mapa GIS que você está programando no seu sistema, como o que a gente fez aqui, ó. Essas informações todas tabuladas aqui, a gente chama isso aqui de camadas, entendeu? Então, olha só, tem trem demais aqui, ok? Beleza, então, lá já deve ter terminado de instalar. A internet tá... talvez não seja a minha internet, né? Talvez seja o repositório do lado de lá, né? Rapidinho. Tá quase acabando. Beleza, vai instalar mais rápido. Vamos estar instalando. Aí copiei mais código aqui. Deixa eu pegar aqui porque tem mais. Tem mais duas bibliotecas deles. Cara, entendi. Deixa eu copiar dali. Aqui tem um negócio que é de share clipboard, tá vendo? O que eu copio do lado de fora do sistema operacional eu quero que seja bidirecional. Então eu vou copiar esse cara aqui agora. Esse agora vai. Agora foi. Então,
Postgres, eu instalei o Postgres 16, né? Traço PostGIS 3. Aí agora eu vou instalar o esse daqui para frente eu não lembrava, que é o Scripts e o Postgres Vault. Pronto, então agora se eu listar aqui, vocês vão ver que tem muito mais coisas, tá vendo aqui? Olha o tanto de arquivo dentro daquele diretório de extensão do Postgres. Então agora eu tenho questões para trabalhar com topologia, posso trabalhar com gel aqui, tá tudo aqui, ó, sacou? Beleza, então disso tudo aqui, para executar essas questões de geográficos dentro de um banco de dados relacional, aí agora eu posso digitar aquele comando, né, de ls, né? ls-la, e eu quero só saber de postgis, como é que vai ser, hein? PostGIS, deve estar na versão 3, cara. 103 possibilidades. Ah, pessoal, quando eu dou 2 tabs aqui, ó, ele vai me mostrar tudo que tem dentro desse diretório com o nome PostGIS traço. Ok? Então, o que eu estou procurando aqui? Eu quero saber qual que é a versão que foi instalada aqui do PostGIS para eu poder instalar. Na verdade, eu quero essa daqui, ó, 3.4.2, tá vendo? Essa daqui que eu quero. Esse cara aqui, ó. Então, vou digitar traço, para não ter que ficar procurando ali. Eu achei porque eu já sei onde é que é, né? Traço 3. Ah, asterisco, né? Ó, eu quero listar tudo que está escrito PostGIS, traço 3. Esse asterisco aqui é qualquer coisa com a extensão SQL, ponto .SQL. Ele trouxe para mim. Então, eu vou anotar esse cara aqui, ó, PostgreSQL, né? Eu vou anotar esse cara aqui. Beleza, então agora eu instalei o PostGIS, o meu banco de dados Postgres está instalado, o meu PostGIS também está instalado, ok? E eu tenho alguns bancos de dados ali que a gente já fez a extensão. Então, eu vou de novo retornar, né, ao Postgres, o Postgres. Opa, do Postgres. Aí agora eu vou acessar PSQL. Quando eu acesso PSQL, eu estou acessando a linha de comando em SQL do Postgres. Se eu fizer isso e não digitar nada, ele vai ver todos os bancos de dados. Então, se eu fizer isso aqui e colocar um list aqui, ele vai me mostrar todos os bancos de dados. Ele não está dentro de um banco de dados, ok? Então, agora eu vou entrar dentro de um banco de dados. Então, "-d", né? Então, eu vou instalar o PostGIS dentro do meu banco. Olha lá. Então, PSQL "-d", ok? D de database, meu banco. Então, agora, em vez de eu estar dentro do usuário padrão Postgres, ok? Eu estou dentro do banco, meu banco. Como que eu sei? Aqui, ó, ficou aqui meu banco. Entendeu? Então, aqui eu posso utilizar os comandos que vocês vão ver aí na disciplina de banco de dados. Create data table, entendeu? Insert e por aí vai. Aqui eu vou apenas criar uma extensão. Create extension PostGIS, ok? No meu esquema do banco de dados, peraí, schema, isso, esquema público, na minha version, ok? Aí agora com aspas duplas, aquela que eu digitei lá, né? 3, qual que é a versão? 3.4.2, tá vendo? Essa daqui, ó. 3.4.2. Aí eu vou fazer isso, ponto e vírgula. Beleza, o que eu acabei de fazer aqui? Ele vai demorar um pouquinho. Já executou. O banco de dados, meu banco, além dele ser um banco de dados agora relacional, vocês vão ver na disciplina de banco de dados também, ele também agora é um banco de dados geográfico. Se eu quiser criar uma tabela geográfica ali dentro para armazenar linha, ponto, linha e polígono, eu já consigo armazenar esses 3 tipos, né, de feições geográficas. Então,
Aqui dentro agora ele vai aceitar comandos tanto de SQL, como select, insert, delete, update, como comandos, né, de banco de dados como between, como insert, como está entre uma coisa ou outra, né, está numa distância x, numa distância y com a coordenada latitude, longitude, latilong, né? Então, dessa forma, você instala ele aqui dentro, ok? Beleza, então uma vez que eu fiz a instalação desse cara, eu não vou entrar no banco, que já a gente está explorando só a instalação, né, do PostgreSQL. Beleza, então eu já alterei senha de usuário, já criei banco, já criei extensão de banco de dados, no caso aqui PostGIS, né? Agora eu posso então mostrar para vocês alguns arquivos de configuração do Postgres, ok? Então o Postgres, ele tem CD, tiozinho aqui, vou sair daqui, né? Então vou para a pasta root normal, ok? O Postgres, ele tem um diretório de instalação, tá? Então, se eu acessar a barra user share, são todas as bibliotecas que estão compartilhadas com todo e qualquer usuário do sistema operacional. A pasta etc é onde é instalado aplicativos, né, do sistema operacional. Então, quando eu digito etc, né, e dou e mando listar aqui, olha só o tanto de coisa que está instalado aqui dentro. São coisas do sistema operacional. Dentro das coisas do sistema operacional, eu tenho aqui o sudo, eu tenho aqui DHCP para questões de rede, né? Eu tenho aqui hosts para questão de rede, eu tenho o cron que eu falei para vocês, está aqui, ó, o cron tab, o CCA Certificate já estava instalado, que se não tivesse ia estar aqui, Bluetooth, enfim, né? Tem uma série de coisas aqui dentro. Aqui dentro também vai ter alguns aplicativos, OpenVPN, aqui vai ter Python, né? Já está com Python 3 aqui preparado. Esse Python 3 não é a parte de codificar em Python 3, mas sim a parte que executa Python, ok? Então já está aqui, né? Então aqui eu sei que está na versão 3.10 do Python. A parte de service está aqui também, de SSL, SSH, senão você não estaria acessando ele nessa tela aqui. E aqui dentro também tem agora a pasta Postgres. Então, etc Postgres. Aí quando eu acessar Postgres, né, eu vou ter as versões dele, que é 16. Dentro da versão 16, a pasta principal. Não tem nada dentro de Postgres. Só tem uma pasta chamada, vou acessar para vocês. Só tem uma pasta chamada 16. Então, CD 16. Dentro da versão 16 tem a versão stable dele, que é a main. Tá aqui. E aqui dentro existe todos esses arquivos aqui, ó. Ok? ls tá tudo aqui. Então eu tenho a parte de configurações e eu tenho dois arquivos aqui dentro do Postgres. Um chamado pghbaconf e um chamado postgresqlconf. O postgresqlconf, ele traz configurações, entendeu? Do banco de dados Postgres, configurações normais. Eu posso abrir ele aqui através de um editor de própria linha de comando, que é esse cara aqui, né? E aqui eu vou interagir na linha de comando. Então, aqui ó, tem o diretório de instalação do Postgres, tem um arquivo de configuração do hbaconf, tem um arquivo de identity, tem a porta do Postgres. Então, se você instalar mais de um Postgres no banco, você pode vir em um deles alterar a porta. Por padrão, o Postgres responde na porta 5432, você pode alterar se você quiser. Por padrão, você pode ter até 100 conexões penduradas no banco de dados. Né? Ele dá conta de segurar, nesse momento aqui, do meu servidor que está configurado, 100 conexões aqui. Não é 100 usuários do seu sistema, são 100 sistemas acessando aqui. Aí o seu sistema roteia, né, faz um pool dessas conexões para atender 200 mil usuários, sei lá quantos usuários estão pendurados aqui do seu sistema. O que ele permite aqui é de conexões persistentes até 100 plugadas, ok? Que mais, né? Aqui tem configurações TCP/IP, autenticações, a parte de SSL, se você quiser colocar, a parte de memória, né? Então ele usa a memória compartilhada
né, com 128 megabytes. Ufa, aqui tem várias coisas, tá? Esse é um arquivo grande, eu estou aqui nesse momento, se você olhar aqui, ó, eu estou em 28%, né, da, das configurações dele, tem questões de carry. Então, quando você mexe nessas configurações aqui para poder melhorar o desempenho do banco ou fazer qualquer coisa, ele, ele vai trazer para vocês uma perspectiva que a gente chama de tunar. Então, você está tunando o banco de dados. Ah, meu banco de dados, eu não quero o horário do Brasil, eu quero o horário, sei lá, de Manaus, que é menos uma hora lá. Então, você vai colocar aqui, América Manaus, entendeu? Então ele vai ficar com hora menos. O cluster, o nome do seu cluster, por padrão, ele deu um nome para você, mas você pode clusterizar e dar outro nome. Questão de alto vácuo, que é manutenção no banco de dados, né? Você pode deixar ele ativado, né? Então o banco de dados você vai inserindo, removendo, inserindo, removendo, inserindo, removendo, inserindo, removendo. Chega um momento que tem vários espaços em disco que estão, entre aspas, utilizados, ou foi utilizado em algum momento que tem um lixo lá. Você dá um alto vácuo e passa ali, limpa, dá uma diminuída, né, na memória aí do banco de dados. E por aí vai. Aqui tem várias questões aqui dentro. Então, outra questão importante que tem que estar no início do seu arquivo, né, que eu vou mostrar para vocês, é esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Esse lister address, tá vendo aqui? Ele tá comentado, tá vendo aqui? Então, como ele está comentado, aqui ele está perguntando assim para você, ó, qual o endereço IP o banco pode ouvir, pode escutar, pode receber situações. Se você deixar ele marcado dessa forma aqui, por padrão, ele vai receber, entendeu? Comandos localhost, entendeu? Se eu acessar de fora de uma outra máquina, tentar acessar nesse banco aqui, ele não vai permitir. Se eu quiser, né, eu estou usando aqui um editor de texto que é chamado Vim, né, o VIM. Para eu editar qualquer coisa que eu só digitar alguma coisa que ele não digita, tá vendo? Então, para eu fazer alguma inserção, tem alguns comandos básicos. Eu vou apertar a tecla I de insert. Pronto, aí vai deixar. Você viu que apareceu insert aqui embaixo. Eu editar esse documento. Então, vou deletar esse cara aqui. Eu posso acessar apenas do localhost. Então, qualquer aplicação que tentar acessar de fora, cara, ele não vai acessar o banco vai recusar a conexão. Se eu estou no ambiente de desenvolvimento, dentro de uma rede interna da minha máquina, né, e eu quero liberar, né, para todo mundo dentro da minha rede interna, basta eu vir aqui tirar esse localhost e colocar aqui asterisco. Pronto, nesse momento que eu estou aceitando conexões, bateu aqui, tem usuário e tem senha, pode conectar. Entendeu? Na opção que estava agora, mesmo o cara sabendo usuário e senha, o banco de dados não permite que ele acesse. Ok? Então seria isso. Aí eu posso apertar a tecla ESC no teclado. Pronto, ele saiu do modo de edição. Vou segurar o Shift e digitar 2 pontos. Ele veio o comando aqui embaixo. Se eu digitar o Q, ele sai sem salvar. Se eu colocar Q, exclamação, e se eu tentar acessar com Q, e ele der um erro na hora de sair sem salvar, ele não consegue sair sem salvar por algum motivo, eu posso colocar Q, exclamação. Então, mesmo se der algum erro, é para eu sair e fechar esse arquivo. Se eu quiser sair daqui e gravar, eu vou colocar X. Se eu tentei gravar e não deu certo, X, exclamação. Ok? Nesse caso eu não quero salvar esse arquivo, vou colocar aqui, exclamação. Pronto, saiu da edição do arquivo. Eu posso editar com Vim, posso editar ele com Nano. Nano é mais fácil, porque você tem esses comandos aqui embaixo, tá vendo? Que ele te ajuda, tá vendo aqui? Então, vamos pegar aqui, ó. Já estou em modo de edição, tá vendo? Então, como é que eu salvo esse arquivo? Tá vendo esse símbolo aqui? Setinha para cima, ó. Ctrl O. Ctrl O eu salvo ele, entendeu? Ctrl X eu saio. Entendeu? Ctrl B eu volto. Enfim, né? Então, aqui, se eu apertar aqui, por exemplo, Ctrl O, eu salvei. Aí ele está perguntando o nome que eu vou gravar.
Pronto, salvei. Se eu apertar aqui Ctrl X, ele sai, ok? E posso editar também numa interface gráfica que se eu tiver aqui, eu posso digitar gedit, né? E ele vai abrir aqui para mim, né? O arquivo no editor de texto que você está acostumado. Aí Ctrl S salva, Ctrl C copia, Ctrl V cola, igual como se você tivesse um documento do Word, entendeu? Então ele está aqui. Tudo que começa com sustenido aqui, ou jogo da velha, ele indica que está comentado essa linha aqui. Essa linha não vai ser interpretada na hora de ser executada, entendeu? Então, se eu vier aqui, nesse caso aqui, né? No listen aqui, né? E eu vim aqui comentar ele, né? E apertar Ctrl S, ele salvou. Tá vendo? E agora, esse cara aqui, ele vai ser ignorado pelo sistema operacional. Então, vamos fechar aqui. Pronto. O outro arquivo que é importante dentro daqui é o pghbaconf. pghbaconf. O que esse pghbaconf faz? Né? Eu vou usar o outro editor para ele ficar coloridinho, tá, pessoal? O que o pghbaconf faz? Tudo que tiver um sustenido aqui, né, o jogo da velha, ele está comentado, né? Ele te fala como que você pode configurar blocos de redes, né, quais são os IPs que estão habilitados para poder fazer alguma operação dentro do seu banco de dados. Então, nesse momento, né, eu posso conectar via localhost, né, com o usuário Postgres, ok? O meu método de conexão vai ser de peer, né, ele vai ficar plugado, ok? Se eu tirar peer e colocar trust, ele vai sempre confiar, né, em qualquer IP que vier, ok? Então eu posso colocar um subdomínio ou um pedaço de rede, né? Então localhost ou 127.0.1, certo? Aqui é a classe da rede, né? Então aqui está na classe 4, que é a subrede 32. Posso colocar também em IPv6, ok? E eu posso adicionar IP por IP do banco de dados que eu estou aceitando. Ou seja, aquele localhost que eu mostrei agora para vocês, vocês podem colocar lá asterisco, e aí você vem aqui e libera máquina por máquina dos seus desenvolvedores. Entendeu? Então é uma coisa assim importante. E é importante a gente colocar trust e etc. aqui em algumas situações, porque quando você estiver fazendo um script de banco de dados para backup, por exemplo, você tem que lembrar que quem está acessando o banco para realizar o backup é o sistema operacional. É um usuário do sistema operacional. E esse usuário ele tem que estar configurado o IP dele e os dados dele aqui dentro. Senão, né, ele não vai deixar você fazer a conexão com o banco e o seu backup vai dar negado por questões assim de acesso negado mesmo, né? Você não tem privilégios para aqui dali, ok? Então é isso, né? Eu vou parar por aqui porque já tem mais de hora, né, de vídeo, não ficar tão pesado. Próxima aula a gente fala a gente importa um banco de dados, exporta o banco de dados através de comandos e depois a gente vai criar um script para fazer esse backup para a gente e nós vamos colocar esse script lá no cron, no cron tab. Aí dando certo, a gente já vai também fazer umas configurações do Java aqui como servidor, tá? Não é o Java que vocês estão acostumados, é o Java mais, né, sei lá, o Apache, por exemplo, né? Um servidor web qualquer aqui, ok? Então, espero aí que vocês tenham gostado. Eu vou voltar aqui para a câmera. E aí, no próxima aula prática, a gente continua. Ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima.